Bem-vindos, crentes e descrentes. Eu sou o professor Marcos. Esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de História da Igreja, avançando aí na última aula sobre a Idade Média cristã. Na aula passada nós falamos sobre a escolástica, né, que foi um momento, um período da Igreja importantíssimo, onde teve um contato e um conhecimento teológico junto com o conhecimento filosófico. Destaquei principalmente a figura de Tomás de Aquino. Aí, se você não assistiu esse vídeo, é importante você assistir até para entender o que nós vamos falar hoje, que é sobre os pré-reformadores. A Igreja Católica, a Igreja Cristã Romana, vamos dizer assim, principalmente no período do século XIII, século XIV, ela já vinha passando por muitas turbulências e muitos contrastes e contradições internos. Não apenas com grupos que saíram dela e que começaram a questioná-la, como nós vimos no grupo dos cátaros, dos paulicianos, mas principalmente por causa de muita corrupção que ocorria dentro do Império chamado, né, Sacro Germânico Romano, como nós aprendemos. E como a Igreja Católica ela começa principalmente a ceder a muita corrupção, começam a ocorrer muita venda de indulgência, começa a acontecer muita compra, principalmente aí de sacerdócio, um sacerdote, um bispo que queria muitas vezes tomar frente de uma igreja maior. Ele comprava através de dinheiro, através de ouro, através de algumas formas e maneiras aí meio sombrias, né, aquele espaço, aquele cargo na igreja, e a igreja ela se corrompia de várias formas. Os pré-reformadores são aqueles que vão meio que dar luz ao que vai acontecer especificamente lá no século XVI, não apenas com Lutero, né, mas com outros reformadores também, mas principalmente com Lutero. E a gente precisa pensar um pouco nesses pré-reformadores e o quanto que eles foram importantes para a história da igreja e principalmente para a reforma protestante. Os dois principais, não que só existam esses, mas os dois principais foram John Wycliffe, que nasceu na Inglaterra, estudou em Oxford e pouco tempo depois foi se tornar professor lá em Oxford e que questionou a Igreja Católica de várias formas. Ele vai questionar principalmente falando que Cristo era o cabeça da igreja e era o único cabeça da igreja e não o Papa. Ele vai questionar falando que todos tinham direito, nesse caso o povo inglês, né, que era de onde ele era, tinham direito a ter a Bíblia em seu idioma, tanto que ele vai fazer a tradução do Novo Testamento lá do latim para o inglês e não do original para o inglês. Então tem muito cuidado, porque o Wycliffe não faz a tradução dos originais hebraicos ou do original grego para o Novo Testamento para o inglês, mas sim da Vulgata Latina. A Vulgata Latina é uma obra de aproximadamente do século V, através de Jerônimo, né, um dos pais da igreja, que nós já falamos sobre ele, que vai ter um trabalho incessante para fazer essa tradução para o latim, que era a língua oficial do Império Religioso e do Império Romano, né, político, que existia na época. Então a figura mais importante de pré-reformador vai ser a figura de John Wycliffe. John Wycliffe ele vai questionar muitas coisas da Igreja Católica, como a autoridade do Papa, a transubstanciação. Professor, o que é essa transubstanciação? A transubstanciação era uma crença que os elementos da ceia eles se tornavam verdadeiramente ali tanto o sangue, assim como o corpo de Cristo. E é engraçado que passaram-se muitos e muitos anos e tem até igrejas hoje ditas evangélicas, né, que professam essa crença, que é uma crença de transubstanciação, que muito tempo depois foi considerada pelos protestantes, né, como uma crença herética. Pelos católicos não, os católicos ainda continuam crendo na transubstanciação. John Wycliffe vai questionar várias coisas, vai questionar a existência de um intermediário entre o homem e entre Deus. Ele vai falar sobre a realidade da autoridade da igreja, né, que quando a autoridade da igreja ela está fora daquilo que é mostrado, dito nas escrituras, que ela não deveria ser considerada. E por essas e outras coisas, mas principalmente pela sua tradução da Bíblia do latim para o inglês, o que foi considerado uma alta heresia pela cúpula da igreja na época, nesse período da Idade Média, lá no século XIV, John Wycliffe vai ser condenado.
Ele vai ser excomungado, né, da Igreja Católica, vai ser retirado, não vai mais fazer parte do corpo ali da Igreja Católica, vai ser proibido de ensinar em Oxford e vai começar a ser muito perseguido. Uma coisa interessante que acontece quanto à figura de Wycliffe é que mesmo depois de morto, né, mesmo depois de morrer, muitos acreditam que ele teve um derrame cerebral, outros falam que ele foi morto e tudo, mas aí são questões históricas, né, não vamos discutir essas divergências, mas muitos afirmam, muitos historiadores, estudiosos da história da igreja, que ele morre em 1384, porém em 1415 a Igreja Católica desenterra os ossos ali de Wycliffe para que aqueles ossos fossem queimados, né? Tamanho grau de herege que John Wycliffe ele era considerado pela igreja desse sacro império aí germânico romano que havia surgido logo no início ali da Idade Média, como nós estudamos. Ele vai lançar base para outros pré-reformadores, mas principalmente para John Hus. John Hus ou John Hus, né, vem da região da antiga Boêmia, que representava ali um, uma parte ali próxima do que é hoje, do que foi, né, no passado a República Tcheca. E o que é interessante é que John Hus ele não vai simplesmente se amparar nos pensamentos de John Wycliffe, porque ambos são praticamente contemporâneos, se nós formos pensar em questão de século, né? Tiveram grande importância lá no século XIV. Mas ele vai lançar bases mais fortes e questionar firmemente a Igreja Católica Apostólica Romana como nós conhecemos hoje, a Igreja Cristã que existia na época, né? Porque a Igreja Protestante ela vai existir alguns séculos depois, especificamente a partir do século XVI. E esses questionamentos de John Hus vão fazer tanto ele ser condenado quanto ele sofrer a morte na fogueira. E John Hus, lá em 1415, em julho de 1415, ele vai ser queimado na fogueira. Para por aí, professor, apenas nesses dois aí pré-reformadores, o que tem de interessante nesses pré-reformadores é que eles vão incentivar outros que surgiriam. Por exemplo, lá no século XVI, já começando aí a turbulência da Reforma Protestante, a Reforma Protestante já às portas, vai surgir a figura de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã ele vai questionar e até ridicularizar muito a igreja católica, a igreja imperial cristã da época, e muitos vão dizer que, é até engraçado, né, que Erasmo de Roterdã ele colocou o ovo que Lutero chocou. Então a importância de Erasmo Roterdã para a reforma protestante ela é imensa, principalmente porque em 1516 ele vai fazer uma tradução do Novo Testamento, ele vai fazer a sua, né, tradução do Novo Testamento ali em grego. Então ele vai juntar todas as pecinhas, todos os livros, manuscritos possíveis, né, que estavam à disposição dele, e ele vai fazer uma tradução do Novo Testamento em grego, ele vai fazer uma edição do Novo Testamento em grego, né? Porque ele foi escrito mesmo em grego. E esse mesmo Novo Testamento em grego, tanto Lutero vai utilizar, mas muitos outros reformadores da igreja também vão utilizar. E não precisa nem de falar, né, que se para a igreja católica, a igreja cristã da época, antes de existir a igreja protestante, a figura lá de Wycliffe tendo traduzido a Bíblia para o inglês já era um absurdo, quando Roterdã traz essa possibilidade do Novo Testamento em grego ali para que as pessoas elas tivessem acesso, nesse caso mais eruditos, né, ele vai ser mais ainda excomungado pela igreja chamada Igreja Católica, mas que era a igreja do Império Sacro Germânico Romano da época. E assim a Reforma Protestante torna-se e chega à porta da igreja cristã desse período da Idade Média já findando, para dar início ali ao que muitos chamam de Idade Moderna. Na próxima aula nós vamos falar sobre um assunto que é um dos mais importantes dentro do estudo da história da igreja. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, a aula de história é assim, né? A gente precisa assistir todas as aulas para entender a sequência lógica, porque na próxima aula nós vamos falar bastante sobre a Reforma Protestante e os principais reformadores. Aguardo vocês.